vocês? Olha eu aqui de novo, a professora Cristina Cabral com o 6º roteiro de matemática. Semana passada nós já falamos alguma coisa sobre frações e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos lá então? Semana passada eu trouxe o desenho, nós tiramos as partes de um todo e agora nós vamos só como está aí no material impresso de vocês. Vamos lá então? Então aqui eu tenho um desenho repartido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Uma parte dela está tomada, ela está riscada, está pintada. Então esse desenho vai ser representado com a fração 1/4. Esse traço a gente chama ele de traço fracionário. Em cima é o numerador, é o número que está indicando quantas partes foram tomadas. Quantas partes foram tomadas? Uma partezinha. Quantas partes foram repartidas? Em 4 partes. Denominador. Eu costumo dizer que o denominador é o que domina. Ele domina tudo, ele domina quantas partes tem esse desenho. Então lembrem disso quando vocês estiverem em dúvida. O número de cima, as partes que foram tomadas. E o número de baixo é o que está dominando a figura em partes repartidas. Então eu leio 1/4. E uma coisa interessante, pessoal, nas frações também tem esse negócio de singular e plural. Não é só você querer escrever de qualquer jeito, tem que prestar atenção. Lembram? Quando é um elemento, está no singular. Quando tem mais de um, é plural. Olha aí, pessoal, língua portuguesa e matemática andando juntos, de mão dadas. Vamos voltar aqui agora. Eu fiz outro desenho, reparti em 2 partes, porque a parte de baixo é que está dominando. Ficou uma parte tomada de 2 partes, então ficou 1/2, tem que ser a metade. Metade também pode ser representado com a fração 1/2. Aqui eu tenho um desenho dividido em 3 partes e 2 partes estão tomadas, então a parte de cima mudou. E aqui, galera, já vai entrar a questão do plural. O número de cima eu escrevo, eu leio normalmente como ele, de forma usual, 2/3. Porque é mais de 1. Então, aqui nessa fração, eu já peguei o singular e o plural dessa fração. Vamos aqui mais uma lembrancinha para vocês. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. É dessa maneira que a gente lê a fração. Por exemplo, 1/2, 1/3, 1/4. Mas quando o numerador, a parte de cima é maior do que o 1, a parte de baixo, o denominador, eu já tenho que ler no plural. Por exemplo, 2/6, 5/5, 6 nonos. Agora, quando é no singular, tem o 1 em cima. 1/9, 1/8, 1/10. Então, vamos lembrar uma coisinha. Até o 10, a gente lê o denominador em ordem com números ordinais. Depois do 10, até coloquei aqui, ó, depois do 10 vem avos. Não é avós, não. Não é o avô, marido da minha avó, não. Tem nada a ver com isso, é avos. Repitam aí, avos, avos, para vocês não esquecerem. 2/11, não é 2/11, não. O número de cima, o numerador, eu leio normalmente 2. Agora, o denominador, lembram? O que está dominando tudo? Eu já tenho que ler de outra maneira. Depois do 10 vem o avos. Então, eu vou ler 2/11 avos. Atrás do 11 eu vou escrever avos. Aqui, 5/13. Qual é a palavra que tem que pôr depois? Avos. Então, é 5/13 avos. 8/16 avos. 20/50 avos. 13/27 avos. Vai subindo, galera. Certo? Sempre colocando o avos no final. Até o 10 eu leio como número ordinal. Tem pessoas que estão fazendo errado, sabe como? Na hora que vê 1/2, quer escrever 1 segundo, porque lá nos números ordinais não é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Nas frações é diferente, tem que lembrar que é 1/2, não é 1/3 não, é 1/3. Mas depois disso já começa toda a leitura como números ordinais. Certinho?
No material impresso de vocês também tem para fazer o contrário. Vocês vão ter que fazer a leitura da fração. 2 quintos. Como que é o 2 quintos mesmo? 2 quintos. A parte de cima é a parte que eu vou tomar, que eu vou pintar. 1, 2 partes. E o 5, professora? O 5 é um número que está repartido. 2 quintos. Pintei 2 partes de 5. 3 sétimos. 3 é o numerador. Sétimos, o denominador. Eu sei que esse desenho tem 7 partes e eu vou ter que pintar 3. 1, 2, 3 partes. Aí no material de vocês também tem uma parte que tem que completar. É mais ou menos como a professora que fez aqui no quadro para vocês. Certo? Fração é uma parte bem gostosa. E lembrem que em casa a mãe de vocês também fala de fração para vocês, mas às vezes vocês nem percebem. Minha mãe, quando eu era criança, já faz bastante tempo, já faz bem mais de 40 anos atrás, quando eu era criança, minha mãe falava assim: tem um bolo e nós temos que fracionar. Quer dizer, nós temos que dividir. Eu não podia comer mais do que os meus irmãos. Por exemplo, se minha mãe fizesse uma pizza, ela falava: vamos fracionar isso daí para todo mundo comer igual. Então ela dividia pelo número de pessoas que tinha os pedaços da pizza. Quando a gente vai numa pizzaria também, geralmente já vem os pedaços cortadinhos. Então o denominador é quantos pedaços essa pizza foi cortada. E o numerador é quantas pizzas vão ser tiradas para a gente comer. Numa receita, por exemplo, também tem números fracionários. Por exemplo, meia xícara de açúcar. Meia xícara é a mesma coisa que 1/2. 1/3 de manteiga. 1/3. Ele vai pegar um copo, dividir em 3 e vai usar uma parte. Então, aquela parte ali da xícara quer dizer 1/2. Olha aí o número fracionário. Fração tem em diversas formas ao nosso redor. É só a gente prestar atenção, ok? Vamos lá, então. Vamos voltar ao tema sistema monetário. Sistema monetário quer dizer dinheiro. E aqui no Brasil, o nosso sistema monetário, o nome do nosso dinheiro é real. Aqui nós usamos cédulas, que são o dinheirinho em papel, as notas. Temos moedas, certo? Também usamos cartão de crédito, usamos cheque. Tem pessoas que usam o crediário para adquirir alguns bens. Tudo isso faz parte do nosso sistema monetário. E temos aqui hoje, nesse material impresso, situações, problemas envolvendo dinheiro. E eu tenho certeza que moedinha você sabe contar, que cédula você também sabe contar. Porque, gente, se não sabe, vamos aprender, porque ninguém pode enganar a gente do troco, não é, pessoal? Vamos lá, então? Faz de conta que aqui eu tenho moedas de 50 centavos. 50 centavos mais 50 centavos é R$1. 50 centavos mais 50 centavos aqui é mais R$1. Então, R$1 mais R$1, quanto que é? Isso, R$2. Aqui eu tenho duas moedas de 50, 50 mais 50, eu já sei que é R$1. 25 mais 25, 50. Então, aqui eu tenho R$1,50. E olha aqui, que coisa mais fácil. Eu só tenho moeda de R$1. Quanto será que eu tenho? 1, 2, 3, R$4. Vocês vão ter que colocar os valores ao lado. Lembrando que quando a gente representa dinheiros, tem que colocar o R, cifrão, tem que usar a vírgula para fazer a tarefinha bem completinha, certo? Então aqui nós temos que colocar o R, cifrão. Eu tenho R$4. Aqui eu tenho R$1 mais 50 centavos. R, cifrão, R$1,50 e assim por diante. Abaixo, nós temos situações, problemas assim. Quantas notas de R$10 eu preciso para juntar R$200? R$10, como se fosse dezena. Se eu for contando R$10, minha mão, que eu sei que eu tenho, cada dedo meu representa R$10, como se fosse a dezena. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu preciso, para fazer R$100, 10 notas de R$10. Mas eu quero R$200. Então, vou precisar de 10 notas de 10 mais 10 notas de 10.
Vou precisar então de 20 notas de R$ 10. Então vocês vão ter que lembrar da dezena, centena e unidade, que vai ficar tudo mais fácil. Então nós vamos encerrando por aqui a nossa aula de matemática do sexto roteiro. E eu, a professora Cristina Cabral, agradeço muito vocês. Se tiverem dúvidas, perguntem para a professora de vocês que está online, esperando a sua pergunta, esperando a sua dúvida. No grupo do WhatsApp, os professores do município inteiro estão esperando por você. Um beijo da professora. Até a outra!